Então, Boa noite a todos. Oh, perdão, professora, pode ir. vamos começar a reunião de hoje, então, que eu vou coordenar, porque o Pimentel está de férias, e então quero chamar o Matheus Rocha, que vai apresentar o caso. Boa noite a todos. Meu nome é Matheus Rocha, eu sou residente do terceiro ano aqui do serviço. Gostaria de agradecer muito à doutora Cleide pelo auxílio e orientação na condução desse caso, dessa apresentação, e aos colegas Camilo, Flávio e Juliana pelo auxílio na documentação do caso exposto que iremos discutir. Então, o caso de hoje é de uma paciente de sexo feminino de 43 anos que acompanha no nosso ambulatório, no HC, sem antecedentes pessoais ou familiares. E de antecedentes oftalmológicos, ela tem uma história de alta miopia. Já realizou cirurgia para descolamento de retina do olho direito em 2004 e fez bloqueio com laser de rotura e látex no olho esquerdo em 2005. A idade visual dela com correção é de conta-dedos a 50 centímetros e 20/32. A refração não altera a visão do olho direito. E no olho esquerdo é de menos 12,75, com meio de astigmatismo. E o axial length dela, no olho direito, de 30 milímetros e 68. E no olho esquerdo, de 29,72 milímetros. Pressão intraocular dentro da normalidade e ela apresenta catarata N2 em ambos os olhos. Esse é o aspecto do fundo de olho, a retinografia de grande angular, do olho direito e do olho esquerdo. O exame de autofluorescência em grande angular também. Esse é o OCT do olho direito. Um pouco difícil obter a imagem desse olho que apresentou já descolamento prévio. Essas são as imagens do olho esquerdo. E aqui eu trago 2 vídeos do olho esquerdo. Se tiver algum problema para visualizar, é só me avisar. Primeiro, corte horizontal. Então, o corte vertical. Aqui eu trago a imagem de OCTA, em 3 milímetros e 6 milímetros de quadro, desse olho esquerdo. A imagem da angiofluorescinografia no olho direito, aos 4 minutos e 48 segundos. E aqui uma sequência de imagens de angiofluorescinografia do olho esquerdo. Aqui eu tenho um vídeo dessa fase inicial do enchimento. E também foi realizado o exame de indocianina. Essas são as imagens que nós obtemos do olho direito. E aqui as imagens obtidas do olho esquerdo ao exame de indocianina. Aqui nos tempos subsequentes. E aqui um vídeo também dessa fase inicial. Então, um slide resumo, né? Um paciente de sexo feminino de 43 anos, em acompanhamento conosco no ambulatório, sem antecedentes pessoais ou familiares, traz história de alta miopia e já apresentou descolamento de retina no olho direito e fez laser no olho esquerdo, acuidade visual no olho direito de contagem de dedos a 50 centímetros e 20/32 no olho esquerdo, uma refração de menos 12/75 no olho esquerdo, com um comprimento axial de aproximadamente 30 milímetros. Então, diante da análise multimodal, gostaria de abrir para hipóteses diagnósticas e possíveis condutas para o caso em questão. Então, eu chamo aí o Mauro, o André, Jorge, quem quiser comentar, essa paciente míope, com esses achados da avaliação multimodal no olho esquerdo automíope, com o olho direito pós-vitrectomia, o que vocês fazem de hipótese diagnóstica? Então,
o paciente tem um descolamento neurosensorial, né, no olho esquerdo, com essas alterações e descolamentos do epitélio pigmentar, e fico com a impressão, em especial no OCT, na varredura vertical, que existe uma elevação ali central, lembrando aquela maculopatia dome-shaped, pelo menos um pouquinho, pelo menos. Acho que, em geral, a gente vê um domo mais elevado, mas tem um pouquinho de elevação ali central. Esse descolamento do epitélio pigmentar lembra um pouquinho a membrana vascular de míope, tipo... na verdade, não lembra tanto. Mas, enfim, lembra um pouco membrana vascular, lembra até um pouco polipóide, porque tem essa elevação ali à direita. Mas eu acho que eu ficaria dúvida entre essas duas situações. Se a paciente só tem um dome shape com um descolamento neurosensorial que é típico da doença, ou se ela desenvolveu, pela miopia, uma maculopatia miópica, uma neovasculação de coroide que está justificando aí esse descolamento neurosensorial. É difícil fazer o diagnóstico, já fizeram os exames, tal. Uma possibilidade seria fazer um teste terapêutico, fazer uma aplicação de anti-VEGF e ver se há alguma resposta, se for uma membrana vascular, em geral, de miopia, tem uma boa resolução, se for dome shape, em geral, não tem uma boa resposta. Excelente. Maria Tereza, oi. Tereza. Eu também fiquei com a impressão que no corte vertical tem o dome shaped, só que eu acho que nos dois exames contrastados tem o hotspot. Então eu tenderia mais a um neovaso, mais do tipo polipoidal. Uma outra coisa que é interessante é que ele tem os paquivasos, né, na coroide, apesar de a coroide ser fina de míope, ele tem os paquivasos. Então, eu não descartaria, eu fico mais a favor de uma neovascularização. E pelo formato do DEPzinho ali, e pelos paquivasos, eu tenderia a ficar com a polipoidal. E eu faria a injeção de anti-angiogênico. E esse achado de polipoidal no alto míope, André, Jorge, vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Seria uma coisa esperada? Não é algo que a gente está habituado a ver, né? Geralmente, como a doutora Maria Tereza colocou, a gente geralmente vê coroides finas, né, nos míopes, né? E aqui, não sei se chegou a fazer a medida da espessura da coroide, mas pela endocianina a gente vê que tem uns vasos espessados, né? E esse hotspot na endocianina, de alguma forma, pode lembrar um pólipo, né? Que talvez coincida aí com o DEP em polegar, né? Esse DEP mais agudo que a gente observa no OCT. Eu acho que no OCTA, um corte basic do OCTA que se mostrou mais para trás, mostrava um fluxo de uma neovascularização aí embaixo. Não sei se consegue retornar aí. Não é tão claro assim, mas me pareceu que tivesse um discreto aumento de fluxo ali embaixo do EPR. No olho direito, no olho esquerdo. Uhum. Bastante estudo de membrana, então, né? Então, uma membrana que a discussão pode eventualmente ser se é um pólipo ou não, né? Eu acho que sim, acho que tem um aspecto de pólipo na endocianina e os paquivasos na endocianina também sugerem essa impressão, e eu acho que o tratamento anti-VEGF, acho que não tem muita dúvida. Volta um pouquinho, Matheus, lá naquela primeira imagem que tem os quatro cortes do OCT, antes dessa... Isso. Então, acho que essa é uma imagem interessante, né? Porque a gente vê o que a gente espera num alto míope como esse é uma membrana tipo 2, né? E vocês comentam mais alguma coisa sobre esses achados aí? Não sei se a gente forçou Matheus e eu na discussão, mas... Posso falar aí? Claro, Jorge. Então, esse caso é muito interessante por vários aspectos. Um paciente automíope, -12, que, você prestar atenção, ele tem uma coroide espessa, você tem os paquivasos, que o paciente míope geralmente tem uma coroide bem mais fina. Essa elevação do epitélio pigmentar, principalmente no corte vertical, não parece muito o diagnóstico diferencial, mas eu pensaria naquela elevação plana e irregular que tem na membrana tipo 1. Não está muito bem aqui para mim, mas talvez até possa lembrar
um sinal de dupla camada, mas a imagem para mim está pequena para eu conseguir distinguir isso, e um descolamento seroso na mácula. Então, parece ser um paciente que é automíope, mas tem placa coroide, com membrana tipo 1 e com descolamento seroso da mácula. Então, um pouquinho incomum para um paciente automíope com 43 anos de idade, que a gente pensaria na membrana tipo 2 do míope, que é uma membrana de baixo débito, que não daria tanto descolamento de retina, mas daria metamorfia e baixa de visão, formando uma cicatriz. E tem mais uma coisa atípica, não sei se vocês vão concordar. Matheus, aponta nas figuras aí da direita o achado do contorno do EPR. Uma escavação de coroide pequena, né? Isso, É isso. Eu não estava achando o laser aqui. Desculpa. Então, para juntar mais um achado incomum, não é? Ou até não tão incomum, mas esse paciente aparentemente tem realmente aí uma irregularidade no contorno do EPR, que sugere muito uma escavação, que é mais um achado. Aliás, a escavação de coroide é descrita mesmo como primária em pacientes míopes, mas com coroide fina. Esse daí não, é um paciente que tem uma paquicoroide, né? Então, mais um achado que pode ser causa ou consequência da membrana neovascular. Ótimo. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Ele usa corticoide? Tem, sei lá, alguma coisa Nada, diferente? professor. Nada suspeito. Então, a gente fez essas hipóteses mesmo, acho que pode seguir. Então, essa primeira imagem, né? Aqui num corte aumentado. Então, fizemos essa medida realmente para interrogar a presença de 4 vasos, uma espessura aí de 211 micras que obtemos nesse corte. E o professor havia falado da imagem, agora está um pouquinho mais aumentada, um pouco mais fácil de ver, talvez, esse sinal da dupla camada. E aqui, uma imagem também mais aumentada que nos chamou a atenção. E interrogamos, a partir disso, a possibilidade de um dome chifre. Desculpa, professor. Ainda tem o sinal dedo de luva aqui, um pico do descolamento peripigmentar, que agora a imagem aumentou aqui, dá para ver bem, junto Ficou com melhor. uma dupla camada, certo? Vários sinais de membrana tipo 1 relacionada ao espessamento de coroide, e a coriocapilar embaixo do paquivado tá mais afinada, com a atrofia da coriocapilar. A Haller um Eu pouco mais destacada. ousaria dizer que, eu concordo, tem aí o DEP elevado, lembrando o polegar e tal, mas o sinal da dupla camada é que não é muito... Não está bem visível. Se você olhar aqui, é porque tem essa linha aqui, ó. Acompanha o DEP elevado, vá para a sua esquerda. Você parece que tem uma separação aqui, 2 linhas aqui, ó. Outro DEPzinho mais plano, Mas esse parecendo... corte ajuda, professor? Esse Acho que corte aqui ambos está os melhor para cortes. ver, ó. Você consegue ver aqui a Não Brook tenho e o certeza TPA. Desculpa, eu não tenho certeza se aí é um sinal dupla camada ou se é só uma irregularidade do EPR, né? A gente não vê exatamente 2 camadas. E aí, não tendo o sinal dupla camada, acho que reforça a dúvida entre ser um quadro neovascular ou, dentro do espectro paracoroide, ser mais para o lado central serosa ou dome shape, mais uma coisa serosa do que algo realmente extravasante com membrana vascular. Mas, enfim, acho difícil fazer o diagnóstico definitivo mesmo, acho que o teste terapêutico vai ser interessante. Então, aqui a medida do domo é um domo de pequena monta, né? Próximo aí ao limite dos 50 micras de definição. E, por fim, essa ideia sobre a escavação de coroide, que nós já discutimos um pouquinho antes. É interessante notar que os DEPs, ou as escavações de coroide que são tidas como adquiridas, né, secundárias a algum outro problema, elas costumam apresentar essa hiperseletividade próximo ali à coriocapilar, próximo ao EPR. E, por fim, justamente essa discussão sobre se é uma lesão polipoidal ou alguma outra do espectro.
da placa coroide. A gente entendeu mais pela ideia da lesão polipoidal. Algum comentário sobre essas imagens? Consegue coincidir esse DEP agudo com o hotspot na endocianina? Sim, justamente. Nós fizemos o corte lá no ACT, professor, e é bem em cima mesmo. É isso que nos fez pensar mais nesse pólipo. Tudo coincide. Então, é um quadro que acumulou um monte de achados inesperados, né? Um paciente automíope, mas que tem uma placa coroide associada a um dome shape. Tem uma membrana tipo 1, né? Que é uma membrana incomum nos automíopes. Por outro lado, no dome shape, ela chega a 30% das membranas. E ainda, possivelmente, uma polipoidal, que é mais rara ainda. Na literatura, o Matheus vai mostrar, mas descrito tem pouquíssimos casos de polipoidal em automíope, e a maioria deles em dome shaped mesmo. E essa escavação focal, a escavação focal é descrita como primária no automíope, mas não esse tipo de coroide espessa. A escavação de coroide com coroide espessa, com placa coroide, ela não está habitualmente descrita no automíope. E ela pode ser tanto a causa da membrana neovascular, porque ela funciona como um DEP invertido, né, com compressão aí da coroa capilar, ou pode ser uma consequência da membrana que retrai e traciona o epitélio pigmentar. Então, uma sequência de achados incomuns no mesmo olho dessa paciente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Pode ir, Matheus. O Matheus agora preparou uma Perfeito. maravilhosa revisão bibliográfica aí, depois de ler 40 artigos. A gente Aproximadamente. tratou ainda? Perdão. A gente não tratou ainda o paciente. Não, Ainda professora, não. falta a injeção. Foi A recente gente mesmo. tem programado a Elia para ela, a gente escolheu justamente o Elia pensando que possivelmente é uma polipoidal mesmo, mas ainda não tem resultado. Perfeito. Então, eu vou fazer uma revisão de literatura abordando os temas de dome shaped, escavação de coroide e um pouquinho da polipoidal nesses pacientes, que é algo extremamente raro, conforme a identificação de poucos relatos na literatura. Começar estendendo um pouco mais aqui no dome shaped, que foi escrito por Gosher em 2008. Ele observou uma convexidade no OCT em olhos automíopes. Eles elencaram como hipótese um espessamento de coroide e esclera ou ambos para justificar aquilo que estavam encontrando. O Spade, depois com o advento do EDI, conseguiu estudar um pouco melhor a coroide e surgiu o termo da placa coroide e o seu espectro, suas alterações associadas. E observaram, juntando, né, o dome shaped com esse espectro placa coroide, uma ocorrência tanto quanto frequente de descolamento seroso macular. E isso reforçou um pouquinho a hipótese desse espessamento coroidal focal, até que Mamura conseguiu estudar um pouco melhor, ainda também usando o EDI, o espessamento escleral focal. Então, surgiu uma outra vertente para explicar o dome shaped, isso só um resumo histórico, mas que começaram a pender um pouco os estudos também para o lado do espessamento da esclera e não só da coroide. Então, Gosher e Mamura tentaram descrever e definir, né, o dome shaped, mas não conseguiram definir objetivamente, de uma forma um pouco mais clara, até que Elban, com seu grupo, descreveram essa convexidade de EPR, coroide e esclera, que apresentam um aumento, né, uma protuberância acima de 50 micras, medida a partir de uma linha de base, tida como linha de referência que vem do ápice, né, da tangente, que toca essa parte mais côncava da esclera. Eu tracei aqui justamente essa linha laranja que conecta a linha de referência. Foi observado, né, na epidemiologia do dome shape uma forte correlação com olhos automíopes, olhos com mais de 26,5 milímetros de comprimento e erro rotacional de -6. E Liang e seus colaboradores viram que os olhos com dome shape apresentavam um erro refracional ainda um pouco mais importante na sua média, e foi observada que esses olhos com maior erro refracional também traziam maiores complicações, como descolamento seroso e também a neovascularização de coroide. E a presença do dome shaped costuma acometer aí de 10 a 20% da população alta míope, principalmente entre quarta e quinta década de vida,
com discreta predileção pela população asiática e sem predileção por sexo. A patogênese ainda é incerta, não tem nada 100% definido. Nós temos essas hipóteses postas em tela. Seria, por exemplo, um espessamento coroidal focal, mas a endossinina não mostrou hiperperfusão coroidiana. Pensaram em hipotonia, síndrome de tração vitreomacular, mas esses elementos não foram identificados ao OCT. Pensaram também em espessamento focal de esclera, com algum afilamento adjacente da esclera, numa tentativa, como se fosse uma tentativa natural do olho de manter uma hemetropização, até que foi favorável a essa ideia, e uma expansão escleral de forma assimétrica, de tal forma que o domo ele pode ser assimétrico, ele não é completamente uniforme, e ter algumas regiões com maior afilamento escleral periférico. E, por fim, explicando aqui um pouquinho, que foi identificado um relativo descolamento da membrana de Bruch na periferia do domo, que quando ela circunda os 360, fica uma área central no domo em que a membrana de Bruch está preservada, mas ao redor dela ela está danificada. Então, no diagnóstico e classificação desses olhos, os pacientes assintomáticos costumam ter como achado o dome shape. Já aqueles que trazem complicações queixam-se de baixa de visão, metamorfopsias e estotoma central. No fundo de olho, vamos encontrar alterações referentes à miopia, por exemplo, uma rarefação de EPR. E no ACT, é muito importante realizar os cortes vertical e horizontal para a identificação do domo. Fajardo, é possível definir e estratificar a altura, a dimensão desse domo. E aqui à direita temos pequeno a partir de 50 a 350 micras, médio até 650 micras, e elevado, o grande, a partir de 650 micras. E quando fazemos um corte vertical, a gente consegue identificar um domo horizontal, que é o mais comum. Representei 62% dos domos, e no domo vertical precisamos fazer o corte horizontal. Por isso a importância de fazer os dois tipos de corte, e no caso do arredondado, ovalado, ele se apresenta nas duas direções de corte. E tem uma informação aqui importante de Saito, eles observaram no estudo de ressonância que apenas metade dos casos de dome shaped tinham um estafiloma associado. A outra metade seria relacionado a um crescimento do olho em um aspecto de barril. Então, ele, como um todo, estava crescido sem ter esse crescimento ou protuberância focal, que seria o estafiloma. Entre os diagnósticos diferenciais, temos aqui inicialmente a miopia, pode cursar com estafiloma do polo posterior e gerar uma coroide afilada, a rigid shape macula, e identificaram como uma possível dome shape em estágio inicial, em que tem um suave aplanamento da linha do EPR em apenas um plano, mas não atinge, não passa os 50 micras de referência. A tilted disc syndrome, em que é necessário ter o tilted disc, normalmente inferonasal, em que tem a presença do estafiloma inferior, com degeneração cororetiniana e um anasalamento vascular. No caso de lesão em massa, é uma confusão um pouco frequente. Nós temos outros diagnósticos, como melanoma, granuloma. E na central serosa, normalmente temos um espessamento difuso da coroide, na dome shape dele é restrito à região do domo. E neovascularização de coroide, que ela pode estar presente sim na dome shape, em que vamos identificar líquido subretiniano e um depósito subretiniano na avaliação multimodal. Então, a dome shape pode trazer algumas complicações, como vemos, que é o que vai trazer os sintomas, principalmente. E a principal complicação é o descolamento seroso. Há uma controvérsia entre os estudos sobre o descolamento seroso gerar baixa de visão. Seria mais nos casos crônicos, em que nós já temos um dano ao EPR e tem uma incerteza sobre essa fisiopatogenia. Mas o que é mais aceito atualmente seria o espessamento de coroide e esclera como obstrução fluxocoroidal, que lembra um pouco como funcionam os olhos nanoftalmicos. Um fator de risco para ocorrer esse descolamento seroso seria a altura do domo, a partir de 350 micras, e tende a estabilizar esse descolamento e eventualmente até desaparecer. E nós temos algumas opções terapêuticas. A anti-VEGF não é muito animador se não tiver a presença da neovascularização de coroide. Os antimineralocorticoides mostraram uma melhora da anatomia, mas não houve uma melhora funcional no final do segmento. E o PDT e o laser focal apresentaram variações amplas nos resultados, então nada muito bem definido. Entrando na neovascularização de coroide, ela está presente em 10 a 18% dos casos de dome shape. E quando presente, os pacientes que têm domo, ela costuma ser mais extensa comparado àqueles que não têm domo.
E no Radiant Study, em que eles observaram o efeito do ranibizumab nesses pacientes, foi concluído que o domo ele não interferiu no ganho de visão ou no número necessário de injeções para o tratamento da neovascularização de coroide. Mas, quando a gente pensa em usar o PDT, a presença do domo favorece melhores resultados de visão e resultados anatômicos. Mas fato é, comparando os dois grupos, o uso do ranibizumab e do PDT, o uso do anti-VEGF é mais satisfatório no primeiro ano de segmento. E, por fim, o grupo de Marquez, né, do Kertz, eles selecionaram 144 olhos, 79 de alto míope, 79 com dome shaper, e desses 79, 30 apresentavam neovascularização de coroide, 22 com tipo 2 e apenas 8 com tipo 1. Desses 8 com tipo 1, 2 tiveram dilatações aneurismáticas na endocianina, e foi importante observar que o OCTL conseguiu detectar a maior parte desses olhos com neovascularização de coroide, 97%, enquanto a associação de angioflúor com endocianina identificaram 90%. E aqui nós temos a média obtida da espessura coroidiana subfoveal desses grupos. A média foi de 154. Os olhos sem neovascularização de coroide apresentavam uma coroide mais espessa, e aqueles com membrana tipo 1 também apresentavam uma espessura coroidiana subfoveal mais importante. Por fim, fechando essa parte das complicações, temos aqui que a esquise, né, pode ocorrer nos casos de dome shaper, mas ela ocorre de forma menos prevalente na região foveal e mais prevalente na região extrafoveal, quando presente o domo. E talvez a explicação seria esse mecanismo de força opositora pelo domo, como se funcionasse de forma semelhante a um buccal macular. E do outro lado aqui temos membrana epiretiniana e síndrome de tração vitreomacular, que ainda é um tema, uma linha pouco explorada nos olhos dome shaper, em que o descolamento seroso, em alguns casos, melhorou após a remoção da membrana epi, mas ainda não temos resultados após vitrectomia quanto à síndrome de tração vitreomacular. Agora, entrando numa outra parte, nós temos a escavação de coroide agora, em avaliação. Ela foi definida por Jean Paul em 2006, como uma concavidade na coroide. Foi identificada de forma mais frequente na região macular, na porção temporal, entre quarta e quinta década de vida, como no caso do domo. No FO, ao fundo de olho, a escavação de coroide apresenta uma alteração pigmentar macular, em que podemos observar tipicamente lesões hipopigmentais e placas amarelas. E no ACT, essa concavidade na coroide nos chama atenção. E Lee mostra uma hiperrefletividade coroidiana anormal em 50% dos casos, em que ele sugere ser compatível a uma cicatriz. Então, seria principalmente nos casos de escavação secundária. Ele sugere investigar as etiologias inflamatórias ou do espectro placoroide associadas. E quando nós pegamos a escavação de coroide, eu separei em 4 para facilitar um pouco a ideia. Nós temos 4 formas de classificar. A primeira seria inconforme e não conforme. A conforme é aquela em que nós não temos separação de fotorreceptores EPR. A não conforme é quando nós temos essa separação. E, eventualmente, a não conforme, como, por exemplo, seria a ideia do nosso paciente, após um tratamento, por exemplo, com anti-VEGF, ela pode voltar a se tornar uma conforme. Então, nós temos, novamente, essa coligação, essa ligação entre fotorreceptores e EPR. Já a Kaplan colaboradores divide a escavação de coroide em 3 tipos. A tipo 1 é miópica, quando ela apresenta uma espessura inferior, uma dimensão inferior a 100 micras. Tipo 2, idealmente congênita, entre 100 e 200 micras. E tipo 3, que seria uma secundária, uma escavação adquirida, quando ela passa de 200 micras. E Shinojima, quanto ao formato da escavação, define ela em cone, que seria o formato mais comum e que tem um melhor prognóstico, um formato oval, que apresenta maior degeneração de EPR, e um mix, né, uma mistura, quando temos os dois, o cone e o oval associados. E, por fim, a escavação de coroide também pode ser dividida entre congênita ou primária e adquirida ou secundária. A primeira, a congênita, ela pode ser associada ao olho do míope, costuma ser mais estável e não costuma trazer baixa de visão ou outras complicações. Já as adquiridas podem progredir, causarem baixa de visão e estão associadas justamente a essas alterações que eu citei agora há pouco. Então, aqui como exemplos, temos aqui à esquerda a escavação conforme e à direita não conforme, que lembra mais a da nossa paciente.
E a escavação de coroide, ela pode estar associada à miopia, à patologia de coroide, do espectro plaque-coroide, uveíte, distrofias maculares e tumores. E quando a gente entra aqui no espectro plaque-coroide, foi visto que é possível ter uma exacerbação da escavação focal de coroide por uma isquemia de coroide relacionada ao espectro, né, em que nós temos compressão ali da Sattler, da corocapilar pela Haller, gerando uma isquemia local. Isso pode contribuir para formar neovascularização de coroide e central serosa. E foi visto também nesses pacientes, com estudo de indocianina, podemos identificar achados de hipofluorescência na fase inicial, defeito de enchimento, vasos coroidianos alargados e também puntatas hiperfluorescentes por leakage. E entre os diagnósticos diferenciais, temos aqui ruptura de coroide pós-trauma, desordens vasculares de coroide e também infecções. Por fim, para fechar, concluir nossa revisão de literatura, realmente, como a professora comentou, é muito raro encontrar a polipoidal em olhos automiopes com dome shape. Eu trago aqui um relato, é difícil encontrar outros estudos, realizado por Nizam, lá em 2015, em que eles mostram uma paciente de 50 anos, teve baixa de visão, alta míope, e conseguiram concluir com a avaliação multimodal que ela apresentava um dome shaped com uma neovascularização com membrana neovascular tipo 1 e lesões polipoidais associadas. Essa é a avaliação multimodal que eles realizaram, à esquerda a reconstrução em 3D e à direita o estudo de indocianina, e eles reforçam que baixa de visão na dome shaped macula está associada principalmente a esses 3 pontos: descolamento seroso, entrando aí na fisiopatologia ou na ideia de central serosa e do espectro plaque-coroide, retinosquise e neovascularização de coroide. Então, eu gostaria de agradecer a todos pela atenção e especialmente a doutora Cleide pela orientação na produção dessa apresentação. Obrigado a todos. Excelente, Matheus, muito, muito bom. Então, obrigada. E agora pode descompartilhar a tela. Eu vou chamar então a Gabriela. Gabriela Pinto vai apresentar a imagem da semana. Boa noite a todos, me ouvem bem? Pode continuar, está ótimo o som. Então, boa noite, como a doutora Cleide previamente me apresentou, sou Gabriela, fellow de retina clínica do 2º ano, e hoje vou ficar responsável pela apresentação da imagem da semana. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio Pimentel e à doutora Cleide Machado pelas orientações na elaboração dessa apresentação. Então, inicialmente, com essa retinografia de grande angular de ambos os olhos de uma paciente de 39 anos, do sexo feminino, cuja acuidade visual é de 20/200, apresentando essa atrofia coro-retiniana num padrão circunferencial perifoveal, eu gostaria de abrir para as primeiras hipóteses diagnósticas que cabem ao caso. Quem quiser comentar, Maria Tereza, André, Jorge, Mauro. Atrofia geográfica em jovem. E a impressão é que do lado esquerdo, o diâmetro vertical um pouquinho maior que o horizontal. Eu me lembraria de um IMAP, mas aí tem que ver se tem pseudodrusa, alteração periférica, mas pensaria inicialmente em IMAP. Sim, alguém tem mais alguma hipótese? Uma atrofia pulpando a fóvea ou pulpando parcialmente a fóvea? Eu acho que... Não, pode falar, André. Não, eu pensaria, bom, entre os diferenciais, não necessariamente o caso, né? Mas acho que toxicidade por medicamentos, às vezes tem que lembrar da cloroquina, que pode estar essas maculopatias em alvo. Não acho que é o caso, mas é bom lembrar. Algumas distrofias, distrofia areolar central, poderia talvez entrar no diferencial aqui do caso. O EMAP que o Jorge citou, acho que não necessariamente pouparia a parte central da retina, como é o caso, mas acho que também faz parte do diferencial. Mas eu ficaria com algum quadro distrófico, como areolar central, por exemplo. E alguma outra hipótese, mesmo considerando que a paciente podia ter outra idade qualquer, só para abrir o diferencial de atrofias cororetinianas maculares?
Tem distrofia de Enhanced S-Con Dystrophy. Assim, tem algumas doenças que podem dar um padrão circular, de alteração DPR circular tal, na mácula. Distrofia de Cone-S é uma delas. Ela é mulher, então fica difícil, mas MELAS, aquelas alterações mitocondriais também podem dar alterações assim. Eu acho que aquela toxicidade por... esqueci o nome da medicação para cistite, também dá alterações assim circulares. Cloroquina, como o André lembrou. Enfim. Então, acho que é isso, né? Uma atrofia a gente pode dividir aí. Tem sempre que lembrar das toxicidades, cloroquina. Tem uma droga que é o antirretroviral, a didanosina. Normalmente os antirretrovirais dão alterações ao redor das arcadas, no Equador, né? Que é o ritanavir, mas tem a didanosina. Até vi um caso agora, acho que foi na reunião da Santa Casa. Também pode dar uma atrofia macular e as distrofias. Agora, desculpa, podia ser também só uma distrofia de cones, né? Também uma distrofia de Crohn ou um Stargardt, né? Acho que é bem frequente. Apesar de parecer haver está poupando tal centro, a gente vê a qualidade visual, quer dizer, provavelmente o centro não está exatamente poupado, ele só está menos afetado. Tem aquela distrofia areolar benigna concêntrica, né, que não é exatamente assim, não é? É um pouco menos importante, menos espessa, mas também acho que entraria no diferencial. Pode seguir? A Gabriela vai mostrar, então, a avaliação multimodal. Então, dando sequência à avaliação multimodal da paciente, a Ângela em uma fase um pouco mais tardia, que evidencia pontos hipofluorescentes nos locais de perda de tecido retiniano, circundados por uma hiperfluorescência por staining. A autofluorescência, que mostra uma hipoautofluorescência central nos locais também de perda de tecido retiniano. Os cortes do B-scan de ambos os olhos. As imagens superiores são cortes centrados na fóvea, em que se evidencia uma perda da zona de interdigitação e zona elipsoide na região nasal de ambos os olhos, e os cortes inferiores são cortes extrafoveais, que mostram uma perda de retina externa completa, tanto na região nasal quanto temporal de ambos os olhos. O eletroretinograma multifocal, que mostra uma redução de amplitude, especialmente na região parafoveal de ambos os olhos. E agora, com a avaliação multimodal completa da paciente, eu gostaria de abrir novamente para eventuais hipóteses diagnósticas. Quero chamar a atenção, sobretudo, para esses pontos hiperalto que aparecem aí ao redor da área de atrofia e até um pouco nasais, a papila. Com esses novos achados, vocês conduzem para algum tipo de diagnóstico ou querem pedir mais alguma coisa? Lembra um pouco os flex do Stargardt, como você lembrou. Acho que pediria o painel genético. Alguém pede mais alguma coisa? Eu só acho assim difícil de imaginar essa anatomia do OCT da fóvea com 20/200. Eu acho que mesmo que fosse difícil dela enxergar a letra, ela teria que enxergar alguma letra com essa fóvea aí, não? É possível. Porque eu não sei, parece de outro paciente, então. Porque se essa anatomia do OCT foveal, ela deveria enxergar um pouco melhor. E o que está de acordo com a autofluorescência, que você tem a autofluorescência normal ali da fóvea, né? Sim, verdade. Bom, agora a gente vai contar um pouquinho da história dessa paciente. Então, complementando as informações, a paciente era uma paciente diabética e apresentava uma surdez neurosensorial, e a mãe da paciente apresentava um quadro clínico similar ao da paciente. Então, com essas informações clínicas, eu gostaria de saber se vocês conseguiriam fechar alguma hipótese diagnóstica. Essa MID, né, o parente da MELAS, MID. alterações de herança mitocondrial. MID é a doença, enfim, o nome ruim para surdez e diabetes herdado pela mãe.
Mother Inherited Deafness and Diabetes. Perfeito, Mauro. Perfeito. Isso mesmo. Isso aí. Então, é isso. Essa atrofia então está associada, é uma alteração pigmentar associada ao MID, e é caracterizada justamente por esses pontinhos aí que podem ser peripapilares ou perimaculares e são hiperalto. Enfim, é uma doença, então, como o Mauro falou, é herdada pela mãe e faz diagnóstico diferencial com uma série de distrofias. Então, pode seguir, Gabriela. Gabriela fez uma bonita revisão. Então, o diagnóstico firmado para essa paciente realmente é o diagnóstico de MID, e, como o Dr. Mauro bem falou, essa abreviação de MID se refere ao termo de diabetes e surdez de herança materna. A primeira descrição dessa síndrome foi feita em 1992, e essa síndrome é caracterizada por uma mutação no DNA mitocondrial, cuja mutação é essa mutação A3243G, que pode representar um espectro clínico bastante variável. Assim como todas as mutações de hereditariedade mitocondrial, a herança é materna. Isso é explicado porque os espermatozoides apresentam uma quantidade bastante reduzida de mitocôndrias se comparado ao ovócito feminino. E essa quantidade reduzida de mitocôndrias no momento da fecundação, ela é eliminada. Então, isso explica o fato de que pacientes do sexo masculino que apresentam a patologia, eles não transmitem para os seus descendentes. Complementando um pouco a fisiopatologia, sabe-se que a mitocôndria é responsável pela produção energética para as células através do processo de fosforilação oxidativa. Então, se há mutações no DNA mitocondrial, há um comprometimento na produção de energia pelas mitocôndrias. Então, consequentemente, os tecidos que serão mais afetados são aqueles tecidos com maior demanda energética. Então, isso explica a predileção das afecções mitocondriais pelo tecido cerebral, pelo coração, pela musculatura esquelética e também pela retina. Essas mutações mitocondriais, elas podem ser de dois tipos. Elas podem sofrer homoplasmia e heteroplasmia. E o que seria isso? A homoplasmia é quando uma célula apresenta apenas um tipo de DNA mitocondrial, seja ele o DNA mitocondrial normal ou mutado. E a heteroplasmia seria a coexistência de tanto DNA mitocondrial normal quanto mutado em uma mesma célula. E essa mutação em questão, a A3243G, é uma mutação do tipo heteroplásmica. Então, isso explica a heterogeneidade clínica que essa mutação causa nos pacientes, e isso explica também porque ela causa duas síndromes diferentes. Então, foi inicialmente questionado por que pacientes com a mesma mutação poderiam apresentar tanto a síndrome MELAS quanto a síndrome MID. E a explicação mais plausível que eles acreditam atualmente é que seja exatamente por essa diferença na heteroplasmia. Então, pacientes que apresentam alta heteroplasmia, especificamente se maior que 85%, são pacientes que vão desenvolver a síndrome MELAS, que é uma síndrome mais grave, e pacientes que apresentam baixa heteroplasmia, especialmente se menor que 45%, vão desenvolver a síndrome MID. Então, qual o quadro clínico da síndrome MID? É um quadro majoritariamente caracterizado por diabetes mellitus, perda auditiva neurosensorial e distrofia macular. É um quadro que se inicia por volta da segunda à terceira década de vida, e os pacientes podem apresentar outras alterações que são características de alterações mitocondriais, então cardiopatias, alterações neurológicas, miopatias, doença renal, e outra característica também importante é a baixa estatura e o baixo IMC. Esse artigo publicado no JAMA, ele é bem interessante porque ele fez uma avaliação de 7 pacientes que eram portadores dessa mutação e apresentavam maculopatia, e também avaliou 36 familiares maternos assintomáticos desses pacientes portadores da mutação. Então, esses pacientes, eles foram submetidos à avaliação oftalmológica completa, avaliação auditiva, avaliação clínica e também rastreio para a mutação. Desses 36 familiares maternos, 21 foram positivos para a mutação A3243G, e os achados mais frequentes foram de perda auditiva e distrofia macular, enquanto que o diabetes foi o achado menos frequente. As outras alterações encontradas são aquelas já citadas previamente, de cardiopatia, alterações neurológicas e miopatia. Essa tabela 1, ela traz os 7 pacientes portadores da mutação e maculopatia e corrobora com os achados descritos previamente. Então, dos 7 pacientes, apenas um não foi testado para perda auditiva, os outros 6 apresentavam perda auditiva, e enquanto que apenas 2 dos 7 apresentavam o diabetes. Outro achado bastante interessante desse artigo é que ele classificou 2 fenótipos diferentes de maculopatia nesses pacientes com essa mutação. Então, o fenótipo 1 é esse apresentado a seguir nessas imagens,
que seria um padrão de maculopatia circunferencial e descontínua, que estava presente em 6 desses 7 pacientes que apresentavam a mutação, e, embora menos frequente, mas também vale entrar no diagnóstico diferencial, presente em apenas um dos 7 pacientes, um aspecto similar à distrofia padrão. Para finalizar a revisão bibliográfica, eu trago uma pequena abordagem sobre a MELAS, que é também uma síndrome de mutação mitocondrial causada pela mesma mutação responsável pelo MID, e o termo MELAS se refere a uma miopatia mitocondrial, uma encefalopatia associada à acidose lática e episódios semelhantes a AVC. Então, como eu falei previamente, como a heteroplasmia é maior, o quadro ele é mais grave e o início é mais precoce. Então, é um início na primeira e na segunda década de vida. A tríade clássica é composta por acidose lática, encefalopatia, com sintomas de convulsões e demência, e episódios semelhantes a AVC. As alterações oftalmológicas, elas são mais amplas, embora possa ter uma maculopatia bem similar à MID, mas também entra no leque a oftalmoplegia externa, a pitose e a catarata. E outras alterações que podem ser encontradas nesses pacientes também são aquelas alterações clássicas nos pacientes mitocondriais, cardiopatia, miopatia, doença renal, uma baixa estatura e alterações no trato gastrointestinal. Então, era isso, e eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Obrigada, Gabriela, excelente. E agora, então, para apresentar o artigo, eu quero chamar o Júlio Melão. Antes de mais nada, preciso me desculpar, porque eu escrevi no e-mail, eu coloquei o nome dele errado, escrevi João, mas é Júlio Melão, é o nosso residente, nossa reunião que vai apresentar o caso clínico. Deixa eu só fazer uma colocação aqui desse artigo. Esse é um artigo que trata da coroidopatia por diabetes, né? E é uma ideia antiga essa de que exista uma coroidopatia diabética, já que a coroide é altamente vascularizada numa doença vascular, mas ela foi pouco documentada no passado, porque a gente não tinha métodos de imagem. As primeiras evidências apareceram em estudos histológicos, depois em alguns modelos animais, mas só mais recentemente que os exames de imagem que a gente usa clinicamente conseguiram demonstrar a existência de uma coroidopatia. Inicialmente foi a endocianina, mas é um exame com 2 planos apenas, né? E só então com o OCT, Swap Source, ou OCTA de grande qualidade, é que a gente conseguiu ver a coroidopatia associada ao diabetes. E esse estudo é de um grupo chinês que tem uma casuística gigantesca, são quase 2.000 pacientes. Eles documentaram por OCTA essa coroidopatia, estabeleceram um índice que se chama flow deficit da coriocapilar, seguiram os pacientes e encontraram biomarcadores para o aparecimento de edema de mácula e progressão da retinopatia. Eles já tinham publicado um outro artigo no British Journal, com a mesma casuística, mostrando uma relação entre a gravidade desse flow deficit da coriocapilar e a gravidade da retinopatia diabética. Mas é a primeira vez que aparece um biomarcador de coroide e que tem um valor preditivo, segundo o estudo estatístico deles, que é melhor até do que os biomarcadores de OCTA dos plexos vasculares da retina, uma previsibilidade maior. Então, é sobre isso que trata o artigo que o Júlio vai apresentar. Então, boa noite a todos. Obrigado aí, doutora Cleide, por me apresentar aí. Obrigado também por indicar o artigo, né, e me orientar na apresentação. E obrigado também ao Flávio Moura, né, que vai me auxiliar a passar os slides aqui. Eu tive um problema técnico, mas ele vai me ajudar. Por favor, Flávio. Próximo. Então, o diabetes é uma doença extremamente prevalente nos dias atuais, né? Então, o próprio artigo traz uma estimativa girando em torno de 500 milhões de pessoas que convivem com o diagnóstico. E uma das principais complicações, que é mais importante para nós que estudamos oftalmologia, são a retinopatia diabética e o edema macular diabético, que, por sua vez, são as principais causas de deficiência visual na atualidade, né? Essas duas condições clínicas são fatores independentes para infarto agudo do miocárdio, AVC, demência e a própria mortalidade, mas apesar de toda essa importância clínica, poucos são os modelos preditivos de progressão que tenham validade clínica relevante para o desenvolvimento e o surgimento dessas condições clínicas, né? Pode passar o próximo.
Então, retomando um pouco para anatomia e fisiopatologia dessas condições, a gente sabe que a coroide é responsável pela parte majoritária do suprimento vascular da retina externa e é fonte única de suprimento sanguíneo na região foveal. Estudos mais recentes, como a doutora Cleide falou, têm demonstrado que o diabetes mellitus provoca uma série de degenerações na vasculatura coroidal, de modo a produzir VEGF e a reduzir a perfusão coriocapilar dessas regiões dependentes de suprimento sanguíneo coroidal. E sendo assim, portanto, né, um importante marcador de progressão da retinopatia diabética e do surgimento do edema macular diabético. Vou passar o próximo. Com vistas nisso e com o desenvolvimento de tecnologias novas que possibilitaram o estudo da coroide de forma menos invasiva e mais fidedigna, o grupo chinês comandado por Yang-Ping Chen e colaboradores publicaram aí em abril de 2003 desse ano, na American Journal of Ophthalmology, um estudo intitulado Choriocapillaris Flow Deficit as a Biomarker for Diabetic Retinopathy and Diabetic Macular Edema 3-year long cohort, em que aborda justamente esse ponto que foi levantado por nós até o momento, né? Próximo. Então, a principal hipótese deles era de que a porcentagem do déficit de fluxo cariocapilar aferido pelo Swept Source, ou CTA, é um preditor independente para a progressão da retinopatia diabética e do desenvolvimento de edema macular diabético. Então, eles tiveram dois principais objetivos no estudo, que era o primeiro, avaliar a associação entre essa variável em 3 anos de investigação em relação à progressão da doença, da retinopatia e do desenvolvimento do edema macular diabético, e o segundo objetivo, que foi de avaliar o incremento no valor preditivo dessa variável, além dos já conhecidos fatores de risco e parâmetros do CTA microvasculares retinianos para a progressão da retinopatia e do edema macular diabético. Próximo. Então, foi um estudo desenhado de uma forma de coorte prospectiva observacional, que teve duração aí de 3 anos, e foi realizado na China, na cidade de Guangzhou. Como critério de inclusão, listei os 3 principais critérios, então, idade entre 35 e 80 anos, diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 e ausência de diagnóstico de retinopatia diabética ou retinopatia diabética leve no baseline. Então, como critério de exclusão, o diagnóstico do próprio edema macular no baseline foram excluídos do estudo, histórico de doença ocular diagnosticada previamente ou durante o estudo, cirurgia ocular prévia ou cirurgia de catarata ao longo do período do estudo, comprimento axial maior do que 26 milímetros, ou equivalente esférico maior do que menos 6 dioptrias. Doenças sistêmicas severas também foram excluídas do estudo, e imagens de baixa qualidade também, por sua vez, foram excluídas do estudo. Próximo. Então, como definição da progressão da retinopatia diabética, o estudo usou o ETDRS Grading Score, em que 2 ou mais níveis de avanço nesse critério era considerado como progressão da retinopatia diabética. Como o edema macular diabético, ele considerou um CSF maior do que 350 micra para homens e maior do que 290 micra para mulheres. E a definição usada da porcentagem de deficiência de perfusão coriocapilar foi um método de binarização pelo método de Panzhauska, através de imagens de Swept Source CTA, em que ele converteu esse padrão em uma razão entre fluxo da área sem sinal de fluxo sanguíneo sobre a área total analisada. Importante notar que ele apenas avaliou a parte posterior do fundo de olho, né? Então, os 3 milímetros do ETDRS e os 5 setores do TDRS. Além disso, ele contou com a avaliação de outros fatores de risco conhecidos previamente, como PA, IMC, exames laboratoriais e o próprio plexo capilar superficial e profundo da retina. Aqui eu trouxe um pouquinho da tabela do ETDRS, mais para a gente, R1s aí, ter mais familiaridade com o fundo de olho. Próximo. E aqui eu trouxe um diagrama simplificado aqui do N do estudo,
trazendo, então, 2.492 olhos elegíveis, tiveram 236 mortes, e ao longo do estudo, 173 olhos tiveram uma imagem de baixa qualidade, 32 olhos foram submetidos à cirurgia e 10 olhos foram diagnosticados com outras doenças oculares, de modo que eles foram excluídos do estudo. Então, 1.805 olhos ficaram elegíveis para serem analisados. Próximo. Dentro desse número total de 1.805 olhos, 295 apresentaram progressão da retinopatia diabética, o que representa em torno de 16%, e 118 olhos apresentaram edema macular diabético ao longo do estudo. O perfil analisado e observado na retinopatia diabética foi representado por mulheres com maior tempo de diagnóstico de diabetes mellitus, maior descontrole da diabetes e o uso de insulina. Ainda foi apresentado significância estatística, níveis de creatinina e microalbuminúria mais baixos. E quanto ao desenvolvimento de edema macular diabético, o perfil mais observado foi homens, com maior tempo de diagnóstico de diabetes, maior descontrole glicêmico e uso de insulina. Além disso, a gente consegue notar que níveis de creatinina e microalbuminúria maiores apresentaram mais edema macular diabético. Variáveis como idade, pressão arterial, IMC, níveis lipídicos, acuidade visual, pressão intraocular, entre outros, não apresentaram relevância significativa no estudo. Próximo. Quanto à associação do CCFD, do baseline à progressão da retinopatia diabética, foi possível observar a significância estatística tanto na média quanto em todas as 5 regiões do ETDRS, mantendo essa relação mesmo quando ajustada para fatores de risco conhecidos, né? Então, importante ressaltar que o odds ratio de 3,41 para cada aumento de desvio do CCFD nessa modalidade multivariada, em que a gente exclui outros fatores de risco na análise, né? E quanto ao desenvolvimento do edema macular diabético, foi possível observar a significância estatística na média e no setor inferior do TDRS. Perfeito. Próximo. Nesses gráficos seguintes, são gráficos ROC, né? Então, a linha azul representa modelos preditivos com fatores de riscos previamente conhecidos, e o gráfico vermelho representa a associação da variável CCFD com os fatores de risco previamente conhecidos, né? Então, a gente consegue observar que o fator da linha azul é 0,712, e com o incremento do CCFD, a taxa de predição passou a ser 0,777, o que representa um valor significativo, né? Já para o edema macular diabético, houve um incremento também na taxa de predição de 0,743 para 0,773, também com relevância estatística. Próximo. Como discussão, então, o estudo levanta como um aumento da taxa de CCFD pelo SS-ACTA está independentemente associado à progressão da retinopatia diabética e do edema macular diabético. As alterações da perfusão cardiocapilar são percussores das alterações retinianas causadas pelo diabetes, e o incremento do CCFD potencializa a performance de modelos preditivos. Então, inclusive, o estudo mostrou que o poder de incremento no valor preditivo superior foi superior à análise do plexo superficial e profundo. Próximo. Então, o estudo trouxe também que para cada desvio padrão de incremento do CCFD, aumenta-se o risco em 2,41 vezes a taxa de progressão da retinopatia diabética. E foi visto que, teorizado, na verdade, que a redução da perfusão córeo-capilar leva a uma hipóxia da camada externa da retina.
E para cada desvio padrão de incremento no CCFD, aumenta-se o risco em 1,37 vezes o desenvolvimento de edema macular diabético. A teoria disso está pelo desbalanço de entrada e saída do líquido da retina, causado pela quebra da barreira hemato-retiniana. A região inferior é danificada precocemente no processo fisiopatológico de edema macular diabético. No entanto, o estudo traz importantes limitações, né? Então, é um estudo que trouxe apenas o estudo do polo posterior, e é importante futuros estudos englobar regiões periféricas. A perda do segmento dos pacientes no acompanhamento longitudinal pode ter gerado viés de atrito, e apenas a população diabética tipo 2 chinesa foi estudada nesse estudo, né? Então, é importante estudar populações diversas em próximos estudos. E as mudanças dinâmicas da variável CCFD ao longo da pesquisa não foram computadas e devem ser estudadas em um estudo no futuro. E como conclusão, então, a redução do fluxo coreocapilar causado pelo diabetes tipo 2, avaliado pelo SS-ACTA no presente estudo, foi confirmado como um agente importante na fisiopatologia precoce da retinopatia diabética, do edema macular diabético, né? E a variável do déficit do fluxo coreocapilar, quando incluída ao modelo de progressão da retinopatia diabética e do edema macular diabético, potencializa o método preditor de evoluções dessas patologias na população estudada. Então, queria agradecer aqui, muito obrigado a todos. Obrigado, Flávio. Excelente, Júlio, muito bom. Um artigo muito bonito. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, vamos passar para o caso cirúrgico. Eu vou pedir para o André Creus coordenar a discussão do caso cirúrgico. Pelo que eu tenho anotado aqui, é o Pedro Rissoli, não sei quem é que vai apresentar o caso cirúrgico. O Luiz. É o Luiz Cláudio. Luiz, Ok, você. Luiz Cláudio. Então, é o fellow de primeiro ano. Pode ir em frente. O André que vai coordenar, então. Consegue me ouvir bem? Sim? Estamos ouvindo, Luiz. Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Cláudio Pimentel, sou fellow do primeiro ano de retina cirúrgica e vou apresentar o caso cirúrgico da semana. Gostaria de agradecer ao professor Sérgio Pimentel, os doutores Leandro Cabral e André Creus, Marcelo Laveso e ao doutor Pedro Braga pela ajuda na realização da cirurgia, e a doutora Juliana Reig. Nosso caso de uma paciente de sexo feminino de 57 anos, com queixas de início de miodesopsias e fotopsias há 20 dias no olho direito e com baixa de acuidade visual ipsilateral há 1 semana. De antecedentes oftalmológicos, a paciente era automíope, tinha a realização de facectomia em ambos os olhos há 5 anos e acabou evoluindo com descolamento de retina regmatogênico no olho esquerdo após a FACO. Acabou sendo only eye do olho direito. Na admissão, a paciente era 20/200 e do olho direito e SPL do olho esquerdo. A biomicroscopia era pseudofásica e apresentava tabaco Dust. Aqui nós temos a retinografia de grande angular, agora em maior detalhe, demonstrando um descolamento de retina com acometimento macular, apenas com a área temporal superior aplicada. Aqui na região inferior, nós conseguimos observar, mais bem destacado aqui na apresentação, a presença de 2 rupturas inferiores, uma nasal inferior e uma outra temporal inferior. Partindo disso, eu gostaria de abrir para discussão em conduta no manejo desse descolamento. Muito bem, Luiz. Eu acho que aqui a gente tem um ponto importante só para discutir antes de discutir a indicação cirúrgica, que é o exame ocular num paciente que vai fazer a cirurgia de catarata, né? Então, é sempre importante você mapear muito bem os pacientes, especialmente automíopes, para você eventualmente não deixar passar alguma lesão predisponente para descolamento, deixar de tratar ela e
enfim, então evitar um descolamento no pós-operatório, como que foi o que ocorreu no olho direito do paciente, né? Então, o exame ocular pré-operatório nos pacientes que vão ser submetidos à fasectomia é sempre muito importante, né? E aqui, no caso, é um descolamento desse olho direito que ocorreu 5 anos após a fasectomia, né? Isso. Ok. Então, um descolamento inferior, né, com 2 roturas inferiores que justificam a área de descolamento, né? E não tem PVR, né, Luiz? Não tem, professor. Ok. Bom, vamos ver. Jorge, você aborda de que forma esses casos com roturas inferiores, descolamento de retina reumatogênico com roturas inferiores? Quais são as suas opções de abordagem? Num paciente de 57 anos, pseudofásico, automíope, eu pensaria, nesse caso aí, passar uma faixa 360, vitrectomia e gás. Por quê? Porque você tem mais de uma rotura, você é um paciente pseudofásico, pode ter outras roturas na base que a gente não está conseguindo visualizar, e faria uma vitrectomia porque é um paciente pseudofásico, ou seja, esse vítreo aí já está parcialmente escolado e não vai ser muito complicado você tirar bem esse vítreo. Então, fazia uma vitreia com faixa e gás. Certo. Essa seria a sua primeira opção, mas você teria alguma outra alternativa que você consideraria em segundo lugar, assim, eventualmente um buckle, só o buckle, enfim? Poderia ser, por ser olho único, pensaria, você poderia fazer um buckle com faixa 360, que Uhum. provavelmente também pode funcionar. Mas por ser pseudofásico, eu preferiria fazer a vitreia também, mas pode-se tentar fazer um buckle. Certo. Bom, acho que as duas abordagens são possíveis, né? E, Luiz, como é que se conduziu o caso? Nesse momento foi optado pela realização de um buckle 180 e inferior. Aqui temos as retinografias no 5º pós-operatório do buckle. Foi realizada a drenagem intraoperatória. Aqui agora, uma imagem com maior detalhe nas roturas inferiores. Apresenta ainda um descolamento extenso e a gente consegue evidenciar aqui que as roturas nasais inferiores estão destamponadas. Daí eu gostaria de perguntar quais seriam as causas partindo da conduta tomada e da atual retinografia pós-operatória para esse insucesso cirúrgico. Certo. Bom, tá com quantos dias de pós-operatório nessa 5 imagem? dias. 5 dias, né? Bom, nesse caso específico, o que parece que ocorreu foi um mau posicionamento do buckle, né? Ele não conseguiu cobrir na totalidade a rotura e ferradura, né? E parece que ficou na descendência do buckle, é isso, a rotura? Perfeito, professor. É. As roturas nasais inferiores acabaram ficando na descendente do buckle. A temporal inferior acabou ficando bem posicionado no buckle. Uhum. E uma outra causa de insucesso no pós-operatório seria a formação de PVR, mas não daria um insucesso tão precoce assim, né? Então, não sei, Jorge, como é que você tenta ter certeza que o buckle vai ficar bem posicionado numa introflexão escleral? Você lança a mão de alguma medida, de tentar identar e ver a posição da indentação na rotura na esclera e, com base nisso, posicionar o buckle? Você usa algum recurso nesse sentido? Para você conseguir ter certeza que você vai pegar todas as suturas, você pode marcar as suturas fazendo endodiatermia externa, e aí você consegue ter certeza que você vai cobrir bem essas rupturas. Então, você poderia lançar desse artifício para você cobrir bem. Aqui foi realmente, acredito que só foi porque não bloqueou bem a ruptura e por isso que está descolado. Ou tem alguma outra ruptura além dessas que a gente está vendo. Mas eu acho que não foi por isso não, foi porque realmente
não foi bloqueado essa ruptura nasal inferior aqui, e por isso que não está descolado. PVR, para que existisse, ou você já teria um PVR no ato cirúrgico, ou você teria mais de 21 dias. Você não tem PVR tão rápido assim, causando descolamento de retina. Precisa de um tempo para que o PVR se forme e não imediatamente com 5 dias. Então, nas causas de insucesso imediato, né? Então, ou a rotura não foi adequadamente protegida, ou tinha alguma outra que não foi visibilizada e tratada, né? E, bom, acho que aqui no caso a conduta seria uma vitrectomia, certo, Jorge? Isso. Fazer um vitreia aí, acredito que vai conseguir bloquear. E fazendo uma vitreia, você consegue até ver melhor a base vítrea, certo? Você já tem um bom suporte da base vítrea, que já ajuda, e faria laser e gás. Tudo bem. Como é que você prosseguiu, então, Luiz, com o caso? Antes a gente prosseguiu com a vitreia mesmo, mas antes disso eu só gostaria de perguntar, tendo a partir desse momento, se os professores indicariam fazer o tampão, utilizar como tamponante o gás ou óleo de silicone. Numa situação dessa que parece só tem as roturas não bloqueadas, e eu preferia fazer gás, entendeu? Não estou vendo PVR, não tem grandes áreas de... Se precisa fazer retinotomia, eu preferia fazer gás porque você vai fazer a cirurgia e em seguida o gás vai evaporar e você não precisa de uma reoperação para tirar o gás. Às vezes, o paciente olho único precisa de uma visão imediata, ou precisa voar, que você não possa manter ele sem, no chão por muito tempo, aí você poderia fazer o uso do óleo, que também vai funcionar muito bem. Mas, pensando numa cirurgia só, eu pensaria fazer gás. Perfeito, Bem, Luiz. acho que eu concordo com os pontos que o Jorge colocou, né? E a posição da rotura 6 horas, de certa forma, não é de todo impeditivo, né? Nasal inferior, na verdade. Não é de todo impeditivo você colocar o gás, né? Porque você consegue uma posição de cabeça de cobrir lateralmente com o gás, né? E como é que você prosseguiu, então, Luiz? Aqui temos um vídeo do intraoperatório. Aqui, começando com o coro vítreo, a paciente já apresentava DVP, como o professor Jorge comentou, que os pacientes pseudofásicos, em grande maioria, já apresentam. Em seguida, a gente injeta a triancinolona e consegue realmente confirmar a presença já do escoamento do vítreo posterior. Só adiantando um pouquinho. Aqui, nós fizemos a injeção de perfluorocarbono para fazer a proteção da mácula até as arcadas e prosseguimos para a base vítrea sob dentação externa. Remoção do flap anterior da rotura que ainda estava tracionado. Marcação com um endocautério das roturas. Vou voltar aqui, desculpa. Prosseguimos então para a troca fluido-ar. A retina assentou.
e a realização de laser bloqueando as roturas. No final, nós acabamos optando pela paciente ser olho único e proveniente de Santos, a utilizar como tamponante o óleo de silicone. Aqui, no primeiro pós-operatório, nós temos a retinografia, mostrando a retina aplicada, mas com essa área na região inferior que lembrava muito a presença de perfluor subretiniano. O paciente estava com a PIO elevada também, de 30 na ocasião, foi entrado com diamóx de 6 em 6 horas. Na evolução, com 3 meses de cirurgia, aquela região que parecia ser perfluo subretiniano acabou, a gente acabou tendo como hipótese mesmo a presença de líquido subretiniano que acabou ficando represado e houve a reabsorção total daquele líquido, as roturas bem tamponadas e a paciente já estava sem hipotensores com a PIO de 14 e com a seguinte refração, com a acuidade visual de 20/25. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Muito obrigado. Ótimo, Luiz. Você consegue voltar lá na imagem da retina elevada? Claro. Certo. Essa, professor? Isso. Nesse momento, vocês chegaram a fazer algum corte de OCT aí nessa região? Não cheguei a fazer, Não. professor. Tá. Seria um recurso interessante que poderia ser utilizado para você talvez ter alguma pista de se era perfluor ou se era líquido subretiniano, né? A configuração ao OCT poderia te dar alguma pista nesse sentido. Mas, enfim, a evolução acabou te confirmando que era só líquido. Não é comum, né? A gente ver um líquido residual cupuliforme assim, né, Jorge? É incomum, mas se você pensar também, a quantidade de perfluo, se for um líquido desse aí, ele vai se mover para o polo posterior. Exato. Não ia conseguir ficar muito tempo aí. A cirurgia está belíssima, parabéns, ficou tudo perfeitinho, lindo, mas do ponto de vista, falar como eu faço hoje em dia. Hoje em dia eu uso muito pouco perfluorocarbono por 3 motivos. Um é que evita-se a complicação de você ter perfluorocarbono subretiniano, que é muito desagradável no pós-operatório, você tem uma bolha na fóvea e você vai ter que operar esse paciente com dor de cabeça, não é uma situação fácil. Quando você usa perfluorocarbono, tem estudos que mostram que você aumenta o displacement, ou seja, você movimenta mais a retina por causa da força que se emprega e o fluxo de líquido que, de uma maneira abrupta, sai da retina, causa um stretching, ou seja, faz um estiramento da retina, e isso faz com que ocorra uma movimentação e a retina sai do lugar e você tem mais metamorfopsia, você diminui a acuidade visual e a qualidade de visão fica ruim. E você não precisa se preocupar 100% de tirar todo o líquido subretiniano. O importante é você conseguir fazer o laser e tamponar no local adequado. O líquido subretiniano, como aconteceu aqui, ele reabsorve tranquilamente. Demora um pouquinho mais, às vezes 48 horas, já vi paciente levar até 7, 10 dias para reabsorver o líquido, mas ocorre de forma bem lenta, através da peripental da retina, e isso melhora a qualidade da visão. E o terceiro motivo é econômico. O perfluorocarbono é caro e, se você puder evitar de usar, é apropriado. A gente, no começo da vida cirurgião, a gente usa muito perfluorocarbono. Adora deixar a retina estável para fazer a base vítrea e não deixar líquido na mácula, mas depois não é tão necessário assim e você consegue fazer resultados muito bons sem precisar tirar todo o líquido. Perfeito. Obrigado, Jorge, pelos comentários.
Luiz, parabéns pela evolução do caso e pela apresentação. É importante que o paciente consiga uma recuperação visual e a retina colada, né? Perfeito. Obrigado, professores, pelos comentários. Maravilha. Eu acho que uma boa noite a todos, né? Cleide, quer finalizar? Não sei. Eu quero agradecer, então, André, pela coordenação do caso cirúrgico, agradecer aos residentes e fellows, o Matheus Rocha, que apresentou o caso, Gabriela Pinto, a imagem, o Júlio Melão, que apresentou o artigo, o Luiz Cláudio Pimentel, que apresentou o caso cirúrgico, agradecer quem discutiu, particularmente o Jorge Rocha, a Maria Tereza e o Mauro, e todo o pessoal que assistiu e que colaborou aqui com a nossa reunião. Então, uma boa noite a todos. E na semana que vem o Mauro que vai coordenar. Tá? Até mais. Obrigado, boa noite. Boa noite.